Louvado seja Deus por esse culto. O Espírito Santo nos quebrantou no momento da adoração. Eu não sei se você conseguiu perceber, se você teve uma percepção, mas o Senhor está nos tratando por filhos nessa noite, amém? Nos recordando que somos filhos dele. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Josué 24. No versículo 15. Nós estamos numa série de pregações. Divina direção, encontrando a voz de Deus no barulho da vida. Você que esteve aqui na semana passada ou no domingo retrasado, nós temos as pregações disponíveis, pastor, no Spotify, no YouTube também. Se você não pegou as duas primeiras ministrações, você ainda pode ouvir e ser edificado, amém? Hoje nós estamos na semana 3. O cruzamento, a hora da escolha. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é a estação da decisão. E eu quero ler com vocês aqui em Josué 24:15. Não posso estourar meu tempo. Diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Curva sua cabeça um instante, Espírito Santo. Eis aqui diante de Ti o nosso coração. Senhor, que possamos receber a Tua palavra como uma semente, que ela possa dar frutos nas nossas vidas. Senhor, cativa o nosso olhar, a nossa atenção. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos atraia essa noite, que a Tua presença esteja aqui, que o Senhor fale conosco, nos direcione. Senhor, e após ouvir a Tua palavra mais uma vez, como nós já temos ouvido, a nossa vida nunca mais seja a mesma, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu disse para vocês que o tema hoje é a estação da decisão. Todos nós já enfrentamos um momento na vida em que nós tivemos que decidir algo. Chegamos às vezes num cruzamento que a gente teve que decidir: agora eu vou para cá ou eu vou para lá. Mais recente, aconteceu algo na minha casa, na minha família, em janeiro. E quando eu estava preparando esse sermão, o Espírito Santo me lembrou algo muito comum. Mas o ano passado, para quem não sabe, meu filho joga basquete há 3 anos, jogava, né? Basquete há 3 anos no time de Mogi, da cidade. E ele estava desde os 11 anos lá, e ele cresceu ali, ele fez amigos, ele estava se desenvolvendo, era algo muito importante para ele. Na virada de 2024 para 2025, o último jogo foi um estouro para ele, ele se destacou, e ele veio para casa super feliz e começou as férias. E quando foi em janeiro de 2025, quando ele voltou a treinar, alguma coisa tinha acontecido diferente. Os amigos dele tinham entrado na puberdade, alguns precoce, e ele é infantil. Quem conhece o Arthur sabe que é uma carinha de criança ainda. E aquilo foi um choque para ele. Nossa, mãe, os meninos estão tudo grande, eu estou pequenininho, e agora vou perder meu lugar? E ele começou a ter alguns conflitos. E isso foi um gatilho dentro dele, que ativou uma depressão e uma ansiedade. E ele começou a ter crises, e isso começou a crescer e ficar mais sério. Nós começamos a procurar ajuda médica, começamos a orar, jejuar, enfim. E foi um ano muito difícil para ele, foi um ano muito desafiador. E nós como pais, nós olhando aquilo,
né, eu não sei muito lidar com isso, eu nunca tive um adolescente, é o primeiro, mas eu já fui adolescente, eu imagino que o turbilhão de sentimento. E quando foi em janeiro desse ano, surgiu uma oportunidade inesperada. Nós estávamos em casa, ele ainda estava de férias, e o técnico dele mandou mensagem para mim. Ele falou: Aline, eu tenho uma bolsa 100% para o Arthur no Colégio Raízes. Nossa, ele ficou vibrante, porque ele já tinha mudado de escola várias vezes para tentar acompanhar o time nesses 3 anos. Estudou em 2 escolas diferentes, 3 escolas diferentes. E aí ele ficou muito feliz, só que ele continuou. Ele falou, só que se ele aceitar essa bolsa de estudos, ele não pode mais fazer parte do time da cidade. E aí eu falei, meu Deus. Ele conversando comigo, olha, eu sou pai, né? Eu estou nesse universo há muitos anos. O Arthur tem talento, mas ele ainda é muito pequeno. E esse ano vai ficar difícil, porque meio que tem uma altura já. Não posso colocar ele com os meninos maiores. E veio conversando comigo com todo aquele cuidado e tal. E ele falou assim, mas a escola tem um time de basquete excelente também. E ele vai ser destaque nesse time. Mas ele não pode ficar no time de Mogi. Para mim, na hora, eu falei assim, eu vou falar com meu marido, porque ele é o governo da casa. E vamos ver o que ele vai falar. Mas para mim, eu prefiro os estudos. Né? E ele vai continuar jogando também. E ele ia continuar jogando no outro time, de outra escola. Só que eu falei assim, eu preciso falar com ele, né? Aí quando eu falei com o Eric falou, escola, com certeza e tal. Mas aí eu falei, eu vou precisar conversar com ele. Aí eu chamei ele, porque eu precisava dar resposta naquele momento. E aí eu falei para ele, filho, você vai ter que decidir algo, mas na verdade eu quero te dizer que eu vou decidir no seu lugar. Porque você é de menor e você não tem dimensão, né, do que é isso, né? E aí expliquei que o técnico falou que ia ser um ano que ele ia ficar bastante no banco e tal. E que se ele optasse pela escola nova, ele ia ter vários desafios. Primeiro porque ele nunca estudou numa escola particular, sempre pública. Então ele já está em desvantagem. E é um ambiente novo, amigos novos, e ele ia ter que romper aquele vínculo, né, com aquele time. Enfim, chorou horrores, falou, mãe, eu concordo com a senhora, né? Vai que lá na frente eu não sei o que pode ser. Pelo menos eu vou continuar jogando, vou ter estudo, enfim. Mas, dentro de mim, havia um sinal de que essa decisão seria mais correta a tomar. Porque eu sentia e eu via que o meu filho estava vivendo debaixo de um espírito de comparação. Ele se comparava o tempo todo. E essa comparação estava minando a fé dele. A perspectiva dele e o desempenho dele. E isso afetou ele de tal maneira que nem com a medicação ele não conseguia se livrar. A gente sempre estava ali. Então foram dias e madrugadas de oração, de jejum, acompanhando com o especialista, medicação, para que tudo ficasse bem, ele continuasse sendo aquela criança que ele ainda era, alegre e também realizado. E quando o Senhor me lembrou dessa decisão difícil, eu quero dizer para vocês que não foi nada fácil, viu? Diferente do que vocês podem estar pensando, é só uma criança. Mas envolve muitas coisas. Eu poderia tirar ele de um lugar que talvez ele teria um futuro ou não. Então eu fiquei pensando. Mas o Senhor nos conduziu a decidir isso. E hoje ele está muito bem, melhor do que ele imaginava. As ansiedades foram embora, aquela tristeza foi embora. E ele está num lugar onde ele respira melhor. Onde ele continua jogando, vai ter 2 campeonatos para jogar o ano inteiro. Mas ele está melhor, apesar de toda a cobrança. E o que eu queria dizer para vocês é que todo fim de estação, ela vai exigir que nós tomemos uma decisão difícil. E no meu espírito eu sentia que nós teríamos que fazer isso por ele. E isso foi muito difícil. Nós olhamos até hoje e ficamos olhando para ele, olhando os amiguinhos, e ele não está lá, porque ele foi o único que saiu.
Mas isso revela para mim algo muito importante, que é exatamente isso que acontece aqui no capítulo 24. Na verdade, começa no 23, uma despedida de Josué. Josué, um príncipe guerreiro, que teve seu nome mudado de Oséias para Josué. Josué é um tipo de Cristo, que conduz o povo a conquistar a terra prometida, o descanso prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. É dele que nós vamos falar, o sucessor de Moisés, um líder de Israel muito respeitado, aquele qual a mão do Senhor esteve com ele todos os dias da vida dele, tanto quanto foi com Moisés. O espírito de sabedoria estava sobre ele, pela imposição mesmo de Moisés sobre a vida dele. E ele fez a divisão das terras ali para as tribos. Eles saíram para a batalha, conquistaram, enfim, leiam o livro de Josué essa semana. E Josué está ali com aquele povo. O versículo 1 diz assim, do capítulo 24: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Queridos, existe uma urgência se você está no final de uma estação da sua vida. E essa urgência é de nós, todos nós, fazermos uma auditoria em nosso coração à luz da verdade da palavra. Nós precisamos de uma forma muito madura, assim como aquela mulher de Lucas 15:8, procurar a dracma que foi perdida antes de entrar na nova estação. Encontrar aquilo que talvez nós perdemos vai ser essencial para a próxima estação. Sabe, nós estamos no ponto 1 ainda, tá? Na verdade, a gente nem entrou no ponto 1 ainda. Ai, aqui está no 2. Perdão, tá? Então, nós precisamos encontrar aquilo que nós possivelmente perdemos. Em segundo lugar, nós precisamos abandonar aquilo que nunca deveria ter tido lugar em nosso coração. Duas coisas que nós temos que fazer quando estamos transicionando de o fim de uma estação para o início de outra. Josué já estava velho, ele estava próximo de morrer, e ele convoca o povo para tomar uma decisão diante da presença do Senhor. E o ponto 1 aqui é: o fim de uma estação sempre exigirá uma decisão. Quando nós lemos aqui no versículo 1, que Josué ele reúne as autoridades, os líderes, as tribos em Siquém, não é à toa. Na Bíblia nada é à toa. Siquém era um lugar simbólico na história de Israel, mas muito importante nesse momento. Porque foi ali em Siquém que Abraão construiu um altar ao Senhor pela primeira vez. Em Gênesis 12, 6 e 7. E Jacó também ali em Siquém, ele enterrou os ídolos da sua família, nesse mesmo lugar. E Josué fala: vamos lá em Siquém, nesse lugar de renovação de aliança e de enterrar aquilo que nunca deveria ter tido lugar no nosso coração. E eu aprendo duas coisas aqui, nesse primeiro ponto, que antes de tomar a decisão, eu preciso retornar às raízes. Eu preciso voltar ao primeiro amor. E eu preciso relembrar as obras do Senhor. Sabe, queridos, quando Deus ele encontrou o seu coração, quando você nasceu de novo, quando você se entregou a Ele, a aliança que você fez com Ele, antes de tomar a decisão, é preciso retornar a essas raízes. E é preciso relembrar os feitos do Senhor. Do versículo 2 ao versículo 13, nós vamos ler aqui. Josué relembra os feitos do Senhor, diz assim:
Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, até mesmo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Eu, porém, tirei Abraão, o seu pai, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a terra de Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, Jacó e Esaú. A Esaú dei como herança os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu pus trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e encobri-los. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês tomaram posse da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para a luta contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os cidadãos de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu enviei vespas para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Vocês moram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Josué, ele vai lembrar o povo dos feitos do Senhor desde a saída do Egito até a conquista da terra onde eles estavam. Isso nos ensina algo profundo. Sabe, queridos, porque recordar ativa a fé. Voltar lá atrás naquilo que o Senhor já fez, ativa a nossa fé. E não só isso. Recordar os feitos do Senhor purifica o coração dos ídolos e nos torna prontos para sermos fiéis. Trazer à memória aquilo que o Senhor já fez, e a fidelidade dele tem o poder de purificar o nosso coração. Contra os ídolos, que nós acabamos às vezes dividindo ali no nosso coração. Nós temos uma facilidade enorme, gigantesca, de esquecer a resposta de orações que tivemos, de esquecer os livramentos, de esquecer a misericórdia, a bondade do Senhor, do perdão do Senhor. E sem perceber, queridos, nós começamos a diminuir em nossa própria memória a graça abundante de Deus. Diante dos novos desafios, nós começamos a olhar e parece que Deus nunca fez nada por nós. Parece que deu amnésia. Então, Josué, ele lembra ao povo. E ele fala para eles: vocês agora vivem na terra prometida. Sabe, queridos, Abraão não sabia o que Deus ia fazer. Mas aquela geração a qual Josué estava se referindo, eles tinham um panorama completo do que Deus tinha feito. Desde quando Abraão sai da casa do pai dele, em direção a uma palavra. Foram cerca de 40 anos desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. A geração que saiu do Egito morreu inteirinha no deserto por causa da incredulidade. Quem entrou na terra prometida foram apenas Josué e Calebe e os filhos daqueles que morreram no deserto. Muitos daqueles
daquelas pessoas que estavam ali ouvindo o discurso de despedida de Josué, eles talvez tinham a idade do Gustavo quando estava diante do Mar Vermelho. Imagina, amor. Finge que o senhor é o Moisés, tá? O pastor é o Moisés. Aí nós olha para o pastor e fala: meu filho, compensou seguir você não. E agora? Os egípcios vêm aí, vai matar nós vai morrer aqui. Tirou nós de lá para morrer aqui. Ou nós vai morrer afogado, ou nós vai morrer de morte matada. O que você prefere? Aí imagina, tá eu e você lá, amor. Meu Deus, nós fomos seguir as ideias do pastor. E agora? Gente, as criancinhas tudo lá. A Luísa, Renan. Imagina você lá nessa cena. Xodózinho. E aí, de repente, o Gustavo: pai, olha lá. O Moisés chorão, provavelmente estava chorando, se for o pastor. Toca nas águas. O que você está clamando? Toca nas águas. Diga ao povo que marche. Gente do céu. É muito glorioso isso para mim. Não consigo imaginar. E aí os filhos olham: pai, bora, gente. Bora que Deus abriu um caminho. Nós não vamos morrer nada. Só Deus, só o Senhor é Deus. Só Ele poderia fazer isso. Imagina depois que passa o mar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Daqui a pouco nós canta inteiro, tá? Tá, Ju? Tá, Thalita? Imagina você ver isso com os seus próprios olhos. Agora imagina que nós era criança, tá? Porque se nós fosse velho, nós não entramos por causa da nossa incredulidade. Então nós muda de personagem. Nós é criança, tá? E agora a gente viu tudo o que Deus prometeu acontecer. A gente entrou na terra que mana leite e mel. A gente venceu os nossos inimigos. A gente está lá desfrutando de boas. Mas aconteceu o quê? No meio disso. O ponto 2. Eita, me perdi aqui. Que diz assim: entre os dois altares. Mas espera aí que eu não falei algo. Tenho que voltar aqui, porque isso é importante. Nós estávamos falando me empolguei com a música. Nós estávamos falando que o fim de uma estação sempre exigirá uma decisão, né? Enquanto eu estava orando pela igreja e falando com o Senhor, e o Senhor falava para mim sobre a nossa realidade como igreja hoje, porque Cristo já conquistou isso. O nosso descanso hoje é em Cristo. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso. Ele mostra que Israel experimentou, ao entrar na terra prometida, não o descanso que nós provamos hoje, mas um descanso parcial. Porque o descanso verdadeiro é encontrado em quem? Em Cristo. É Ele que nos levará à terra prometida. Então nós estamos aqui caminhando nessa esperança de que Cristo volte e restaure todas as coisas. Então nós não olhando de forma pessoal, mas de forma coletiva, porque eu sei que Deus fez promessas pessoais aqui para cada um de vocês, mas olhando a promessa que Cristo fez para a igreja, de uma forma coletiva, nós estamos aguardando que Ele volte, que Ele nos leve ao descanso eterno. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos precisar tomar decisões, como falamos, em cada estação da nossa vida. E sabe, queridos, não importa muito se para você a estação anterior foi uma estação de vitória, ou de frustrações, ou de conquistas, ou não. Isso não importa mais. E quando eu orava, o Senhor falava comigo que a decisão continua sendo a mesma para todos nós. E eu falei: como? Se cada um está numa estação, cada um está vivendo um tempo. Eu falei: qual é essa decisão, Senhor?
O Senhor falou assim: ser fiel. Nós precisamos entender algo muito importante. Ser fiel ao Senhor nos custará tudo. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a pergunta que fica para nós é: o que está nos impedindo de sermos totalmente fiéis ao Senhor? E aí a gente vai ver no ponto 2. Se a decisão que nós temos que tomar hoje é ser fiel ao Senhor, unanimemente, independente do que você esteja passando, continue sendo fiel ao Senhor. Se as coisas aconteceram como você esperava ou não, continue sendo fiel ao Senhor. Sabe, aquele povo estava vivendo algo muito, mas muito familiar hoje. Mas que talvez quando nós lemos, nós não achemos que seja tão assim, familiar. Em Josué 24:14 diz: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Ali, nos filhos que entraram na terra prometida, estava acontecendo um problema muito sério. Mesmo depois disso tudo que a gente falou, que a gente cantou, que a gente imaginou, eles começaram a flertar com os deuses daquela terra. Só que assim, eles não abandonaram Deus completamente. Eles serviam a Deus, mas eles também achavam que poderiam servir aos ídolos daquela cidade. Afinal, que cidade próspera. Como que esse povo conseguiu construir essa cidade? Então eles não abandonaram o Senhor completamente, mas eles começaram a dividir o seu coração. Israel estava vivendo entre dois altares. E esse é um dos maiores perigos espirituais da nossa geração. Quando aquilo que é estranho começa a parecer muito normal para você. Sabe, quando nós começamos a ver coisas que ferem a santidade de Deus, e nós conseguimos rir disso. Aconteceu isso comigo essa semana. E o Espírito Santo me deu... Eu estava sentada com uma cliente conversando. E ela não é cristã. E ela estava mostrando algumas coisas para mim, porque elas falam de tudo que elas querem, né, Isabel? Elas falam do que elas querem lá. E aí ela começou a mostrar para mim um casal de 2 homens que construiu uma família. E ela queria me convencer, pastor, que aquilo era lindo. Né? E aí ela começou a mostrar vários vídeos do cotidiano daquele casal, papapá. E aí ela olhou para mim e falou assim: mas isso não é lindo, amiga? Olha isso, é o amor. Porque olha, eles pegaram 2 criancinhas, as crianças até parecem com eles. E quantos casais, né, normais, héteros normais, não fazem isso? Né? Eu não estou falando que a gente tem que desrespeitar nada disso, tá, gente? Preconceito, nada disso. Eu estou falando de achar algo comum. E aí eu falei: ai, menina, que criança linda. O Espírito Santo falou assim comigo: você está achando isso normal? Na hora eu... Menino, ficou passando assim na minha cabeça tantas coisas que eu não sei nem o que ela estava falando nessa hora. Aí minha cara foi ficando vermelha. E eu falei: é isso que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam no meio de uma cultura que tinha práticas que começaram a ser comum para eles. No mundo antigo, né, a gente fala, se você for estudar um pouco, o mundo era semita, né? A religião e a vida cotidiana não eram separados. Como nós aqui, por exemplo, né, que seguimos o que queremos aqui dentro do Brasil, as pessoas escolhem. Cada povo tinha os seus deuses territoriais. Era comum acreditar que quanto mais deuses uma pessoa honrasse, maior seria a sua proteção espiritual, a sua prosperidade. Era comum naquela época. Mas Deus já tinha dito para eles: não terás outros deuses diante de mim.
Então Israel estava cercado por pressões espirituais e culturais, assim como nós hoje. Nada muda. Culturas, valores, ideologias e desejos que disputam a nossa devoção a Deus o tempo inteiro. Nós começamos a admirar a vida dos ímpios, começamos a ouvir o que eles ouvem, os nossos filhos estão ouvindo juntos. E olha que eu não sou contra você ouvir uma música cultural. Mas o seu filho vai olhar para você e falar assim: a minha mãe escuta a mesma música que a mãe do fulano que não é cristão. A criança não sabe discernir nada, quem discerne somos nós. E se você não discipular os seus filhos, o mundo fará isso por você. Muito bem, obrigada. O Senhor está nos chamando a atenção, porque nós estamos vivendo na era digital e estamos cansados de ouvir isso, sobre jejum, disso, jejum daquilo, de rede social, mas o nosso coração está dividido entre Cristo e Mamon, muitas vezes, e o Senhor não aceita isso, o Senhor não vai aceitar jamais, não ser o primeiro, não ter o lugar do trono do seu coração. E por isso Josué confronta o povo. Ele não disse: pensem bem sobre isso, tá? Vai para casa e pensem. Ele disse: escolham agora, escolham hoje. Se vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, de Abraão, do pai de Abraão, além do rio Eufrates, se os deuses dos amorreus, se os deuses dos egípcios, ou se é o Senhor que vocês vão servir, porque não tem como associar as coisas. É isso que ele estava dizendo para aquele povo. E ele, do jeito que ele estava falando ali, que eu não estava ali, né? Mas do jeito que eu leio, eu imaginava a cara do povo, né? Porque tem a resposta depois. A fidelidade de Deus não é um sentimento. A fidelidade a Deus, queridos, não é um sentimento, é uma decisão. Eu escolho ser fiel ao Senhor. Há um tempo, bem um tempo depois, anos depois, surge o profeta Elias com o mesmo B.O. em 1 Reis 18, 21. E ele também faz a mesma pergunta para o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue Baal. E a gente sabe que Deus, a gente sabe da história, que eu não tenho tempo, respondeu com fogo. Ninguém, queridos, ninguém vai viver assim, porque Deus mesmo não permitirá. O versículo 19 diz assim: Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, eles, depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Olha isso, ouvi isso de um líder no final da vida. O Senhor, Ele mesmo não permitirá. Ele não se deixa escarnecer. Gálatas vai dizer que o que o homem plantar, ele vai colher. Simples. Então, aonde nós chegamos? No ponto que é o ponto mais sério do discurso de Josué e decisivo. Queridos, uma geração pode experimentar Deus, mas a próxima pode esquecê-lo completamente. E isso as Escrituras nos provam. Em Juízes 2:10, diz assim: levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Depois de tudo isso que Josué fez, o livro seguinte, que é o livro de Juízes, vai dizer que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Olha isso. E realmente, os inimigos daquele povo começaram a oprimi-los. E Deus começa a levantar juízes. Mas essa é outra pregação. Para Moisés, queridos, aqui o perigo não era perder batalhas, mas era esquecer-se do Senhor. Permitir que os seus filhos se esqueçam quem é o Senhor. Esse tipo de líder, como Josué, precisa estar posicionado dentro dos lares. Sabe, a cultura do reino, ela
ela tem uma expressão própria, ela tem leis próprias e ela tem uma voz própria. Ela tem uma direção. Um líder familiar, você que é pai, você que é mãe, você que quer construir família, você precisa decidir implantar a cultura do reino de Deus na sua casa. Às vezes nós não sabemos nem para nós, queridos. Como que a gente vai ensinar? Porque legado se ensina vivendo, não se ensina falando. Por isso, Josué 24:15, ele declara: vocês decidam hoje, escolham hoje, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse só eu, ele disse eu e a minha casa. Ele transforma a decisão dele, não só em uma decisão pessoal, mas uma decisão geracional. E isso nos confronta profundamente. Talvez nós não tenhamos falhado em orar pelos nossos filhos. Talvez a nossa falha seja em não orar com eles. Talvez não tenhamos falhado em estudar minuciosamente as Escrituras. Talvez a nossa falha seja estudar com eles. A ausência da palavra de Deus em nossas casas, em nossos lares, pode enfraquecer a fé da próxima geração. E nós já vemos isso claramente hoje. Eu cresci num lar cristão evangélico desde nova. E eu cresci vendo muitas vezes esse tipo de associação dentro da minha casa. E eu, criança, eu não entendia. Eu só achava que crente não podia fazer algumas coisas que os outros podiam. E eu só achava que se baseava nisso, né, pastor? Não fazer e não fazer. Vai para o inferno, não vai para o inferno. Ó, se você fizer isso, você vai para o inferno. E é tão difícil para nós ensinarmos os nossos filhos diferente do que fomos ensinados. Porque o negócio está enraizado em nós. Os comportamentos, os hábitos. Mas uma coisa é certa: a produtividade do nosso século também se tornou um ídolo e está dividindo os nossos corações. E eu não estou falando algo apontando vocês, estou falando de algo que eu vivo. Porque Deus não nos chamou apenas para produzir, Deus nos chamou para conhecê-lo. Deus não te chamou para produzir nada do que essa geração tem produzido. Se nós estamos nos embaraçando com isso, e estamos deixando o nosso coração se dividir, perdendo a essência, não foi porque o Senhor pediu. Deus não nos chamou para produzir, Deus nos chamou para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo e revelá-lo na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Porque revelar Cristo aqui é muito fácil, queridos. A gente bota uma roupinha, estar aqui é muito fácil. Deus nos chamou apenas para pregar, para falar. É fácil, muito fácil. Tem gente que copia a pregação de YouTube. Tem gente que usa agora, tem o ChatGPT, que usa ChatGPT, o sermão fica perfeito, mas não tem vida. Porque a verdadeira vida vem de andar com Ele, de ouvir Ele, de prová-lo. Deus não nos quer admirando quem Ele é numa vitrine. Ele quer que nós provemos de quem Ele é. Mas para nós provarmos do Senhor, precisamos estar dispostos e decidir caminhar em fidelidade com Ele. Conhecer ao Senhor não é ter informação. Nós estamos numa era que a teologia é disponível em todos os lugares. Louvado seja Deus que na nossa casa nós temos teologia. E isso é maravilhoso, queridos. Isso é muito poderoso, mas não é tudo. Na verdade é o raso, é o básico. Sabe, você pegar o que significa você que fica aí com a boca aberta, ouvindo muitas vezes, eu estou falando de mim, tá? Não estou falando do pastor, dos outros pregadores, não, vou falar de mim.
Às vezes, algumas pessoas perguntam para mim isso. Como é que você conseguiu essas informações? Eu falei, lendo. Informação você consegue estudando. Agora, poder de Deus, vida de Deus, você não vai conseguir não. Eu não vou conseguir não. Deus não nos chamou, Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para caminhar com Ele no secreto e em público. Manifestar Cristo diariamente, coisas que nós já sabemos. Eu não estou falando nada que vocês não sabem. E o que o Senhor está nos dizendo essa noite? Protejam a aliança que vocês têm comigo. Protejam a aliança, não façam pequenas concessões, porque isso vai dividir o altar de vocês, que é exclusivo do Senhor. Seja fiel, não abra concessões. Para o mundo é normal, pode ser até comum estar acontecendo, mas não é normal. Deus não desejou isso, Deus não criou isso, as escrituras não ensinam isso. É comum, mas Deus não fez isso assim. Não era para ser assim. É por causa do pecado, e o pecado não pode se tornar comum para nós, queridos. O que está minando a sua vida no espírito? O que está minando as suas forças, a sua paixão pelo chamado, a sua entrega, a sua devoção? Pode ter um ídolo escondido no seu coração. E todo final de estação, nós vamos precisar fazer conosco aquilo que Josué fez com o povo. Decidam hoje a quem vocês querem servir. Nós não temos que deixar o mundo e nos isolar. Não, nem Jesus orou por isso. Jesus orou, pediu, não peça que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. A nossa luz brilha nas trevas, querido. Luz não brilha na luz, não. Aqui na igreja é facinho. Facinho, está todo mundo brilhando aqui? A luz está toda acesa, eu acho. Mas o Senhor está nos convocando a decidir hoje renovar a nossa aliança de fidelidade com Ele. Existe algo, queridos, que nós precisamos aceitar. Falando de um fim de uma estação profeticamente para o seu coração, porque foi que Deus ministrou no meu coração. Nós precisamos aceitar que nós nunca vamos ter certeza absoluta de nada fora da palavra. Mas uma coisa é certa, e você pode ter certeza e confiar nisso. Se a sua decisão for permanecer fiel ao Senhor, você encontrará o verdadeiro descanso. Porque o descanso verdadeiro não está na certeza do caminho, mas está na fidelidade de Deus. Está em ser fiel a Deus. Sabe, por isso, o Senhor hoje nos coloca diante de um cruzamento espiritual, como está sendo ministrado nessa série. O Senhor está nos chamando a permanecer fiel quando a tempestade ainda nos assola. O Senhor está nos chamando a permanecer fiel quando o resultado não chegou como eu esperava. O Senhor está nos chamando a permanecer fiel quando a colheita parece tão distante que a gente pensa que ela nem existe. O Senhor está nos chamando a encontrar aquilo que perdemos, que é essencial para a nova estação. O que é que você perdeu? Aquela mulher tinha perdido a dracma, ela não podia perder. E o que ela fez para encontrar? Ela acende a luz e começa a vasculhar tudo, até encontrar. Ele está nos conduzindo à nova estação, a uma nova estação, não de qualquer jeito, mas com o coração purificado, mãos limpas e um coração disposto a ser fiel. Você sabe o que aconteceu aí nos últimos tempos? Se você acha que não serviu de nada, eu vou te adiantar. Alguma coisa aconteceu. O seu coração foi purificado pelo fogo.
e você está pronto. A estação difícil, anterior às batalhas, às guerras, quando decidimos permanecer fiel, posicionados, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você vai estar preparado. Não você, pessoa, apenas. Queridos, é muito fácil entrar numa estação com recursos financeiros, com tecnologia, tudo isso o mundo tem. E tem muito fácil. Difícil é entrar na estação que Deus quer com um coração puro. Difícil é ser afrontado e se calar. Mas o seu coração está sendo purificado. É difícil ver portas fechadas não se abrirem. É difícil pedir algo ao Senhor. É difícil esperar uma promessa pessoal e não ver ela se cumprindo. E uma estação está virando. Oh Deus, será que o Senhor me esqueceu aqui? O Senhor é fiel, Ele não se esquece. 2 Timóteo 2,13 diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar quem Ele é. Então, uma coisa nós temos que fazer: apoie toda a sua confiança e a sua esperança no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no Deus de Josué, no Deus que nos enviou Cristo e o ressuscitou de dentro dos mortos. Nós ficamos assim: mas será que vai? Mas será que está certo? E são tantos serás dentro de nós. Mas uma coisa, o Senhor dizia ao meu espírito: se você for fiel, isso vai te bastar. Até quando, Senhor, que eu tenho que ser fiel? Até a morte. Até a morte. Assim como Jesus, existe um descanso para nós preparado que não é aqui. E eu quero que você coloque-se de pé agora. Mas eu quero lembrar você, quem é o Deus que você serve. Eu quero que você, com essa palavra, se lembre quem é o Senhor. Se o Senhor é digno de ter o seu coração inteiro, renove a sua aliança com Ele agora. E aí você pode estar pensando: pastora, mas tem tantas coisas que me impedem hoje. O Senhor é suficiente para cuidar daquilo que está te impedindo e firmar os seus pés sobre a rocha. O Espírito Santo, Ele é poderoso demais para fazer isso em nós. Você pode olhar para a sua vida e falar: existem ídolos no meu coração, coisas que eu não consigo me desapegar, existem sentimentos que eu estou atrelado, um espírito de inveja, um espírito de comparação, misericórdia, um espírito de divisão no meio da igreja, que é cultivado no coração, um espírito de competição, uma dificuldade de se alegrar com o outro, uma dificuldade em expor aos pastores aquilo que me desafia. Queridos, não existe nada impossível para o nosso Deus. Você crê nisso? Você tem uma causa impossível? Você tem uma barreira? Você tem uma muralha? Você tem algo, um gigante? Alguma coisa que é impossível demais para você? Para Ele não é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
recebemos a Tua palavra em nosso coração, Pai. Coloque a sua mão no seu coração agora, curva a sua cabeça. Por um instante, fale com Ele. Nós recebemos essa palavra em nosso coração, Jesus. A sua palavra é fiel e verdadeira. Não falamos de nós mesmos para impressionar homens, mas falamos do seu poder, ó Altíssimo. Tu, Senhor, é aquele que ainda abre o mar. Tu é aquele que zela pelo seu povo. Tu és forte e valente nas batalhas. Ao coração fiel, o Senhor nunca desprezou, nunca desamparou. Eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, Pai. Renovamos a nossa aliança diante de Ti, Pai. Nós nos comprometemos, Senhor, em andar em verdade, em andar em integridade, em andar em retidão, em não abrigar ídolos em nossos corações. Não dividiremos a glória que é Tua. Senhor, nós nos dedicamos a esperar em Ti nessa noite. Visita cada coração, Espírito Santo. Sonda cada coração agora, Espírito Santo. Senhor, vai tocando, Senhor, profundamente a alma e o espírito. Vai vivificando, Espírito Santo. O Espírito